É realmente assustador ver a forma de Loki com aqueles olhos demoníacos mais aterrorizantes do que qualquer demônio criado por Pac. Seja bem-vindo de volta ao bando do tio Jorge. Finalmente o autor Oda nos mostrou o visual completo de Loki. Aqueles olhos profundos e sombrios são de arrepiar qualquer um. Até ele mesmo parece estremecer diante do próprio reflexo. Loki tentou esconder essa maldição cobrindo os olhos com um pano, talvez para não causar desconforto psicológico nas pessoas à sua volta. Sua mãe. Bem, a mãe do Loki faleceu quando ele tinha apenas 1 ano de idade. E só pelo fato dessa mulher ter jogado o próprio filho no submundo, dá pra ver que ele nunca sentiu o amor de mãe desde o nascimento. Isso vai totalmente contra o que o Oda costuma mostrar. Ele já disse no SBS que as mães no mundo de One Piece costumam sacrificar tudo pelos filhos para que tenham uma vida melhor. A mãe do Sanji, Sora, a da Nami, Belemere e a da Jinny, todas seguiram esse caminho. Mas e o destino do Loki? Será que ele é o personagem mais amaldiçoado já nascido em One Piece? E outra, quem é a tal Mosako, com quem Loki se comunica usando o sinal de neve? A gente vai se aprofundar nisso na parte principal do vídeo. Agora pega seu café, se acomoda, porque vamos mergulhar no destino sombrio de Loki. Vambora! Sem mais mistério, o capítulo 1153 revelou oficialmente a mãe do Loki e também a mãe do Hydrudin. A mãe de Hydrudin se chama Ida, uma mulher que, apesar de não ser bonita, era gentil, sábia e cheia de princípios. Ela pode não ter chamado a atenção pela aparência, mas conquistou o coração do rei gigante pela sua bondade e caráter. Já a mãe do Loki era o completo oposto. Uma mulher lindíssima, de aparência nobre, digna de ser rainha dos gigantes. Mas havia um problema. Ela era extremamente supersticiosa, acreditava cegamente em profecias, ao ponto de exagerar. E o pior, nenhuma delas teve um final feliz. Mesmo sendo mulheres incríveis, ambas foram condenadas à sua maneira. O rei só pôde dar um filho para cada uma, e talvez dar nem seja a palavra certa. A verdade é que ele vivia ocupado com política e mal tinha tempo para a família. Então esses filhos acabaram sendo o único alicerce emocional dessas mães que foram deixadas de lado. Hydrudin nasceu como qualquer outra criança gigante. Foi amado e cuidado pela mãe. Mas isso não significa que teve uma infância feliz. Afinal, a mãe dele, mesmo casada com o rei, não tinha nenhum título ou status oficial. Então, Hydrudin cresceu ouvindo ofensas por ser um mestiço, e a maioria dos gigantes não o reconhecia como digno do trono quando o rei Harald morresse. Agora falando do Loki. Antes mesmo de nascer, uma profecia avisava que ele mataria o próprio pai, o rei Harald. Mesmo assim, sua mãe decidiu tê-lo, mas ao ver os olhos monstruosos do filho recém-nascido, ela enlouqueceu de vez. Convencida de que a profecia era verdadeira, ela lançou o bebê Loki do mundo dos vivos direto para o submundo, tentando matar a própria criança que havia acabado de dar à luz. Ela merece ser julgada? Com certeza. Foi cruel, fanática, mas também dá pra entender a dor dela. Ela queria proteger o rei Harald a qualquer custo e achou que matando o filho salvaria o marido. O problema é que isso a consumiu. A culpa a corroeu por dentro e ela adoeceu e logo depois faleceu, afogada pela própria dor. Loki cresceu como uma criança rejeitada. Tudo de ruim que acontecia era colocado na conta dele. Mesmo sendo só uma criança como qualquer outra, ele já era tratado como um monstro. Dá pra perceber que os dois filhos do rei Harald, tanto o Hydrudin quanto o Loki, foram infelizes à sua maneira. Nem mesmo sendo príncipes eles viveram como tal. Apesar de tudo, em um flashback, vemos que o rei amava profundamente seus filhos. Ele sonhava que um dia os dois trabalhariam juntos para tornar Elbaf uma nação próspera. Antes de morrer, é bem provável que ele tenha deixado essa mensagem especialmente para Loki, que estava presente no grande evento de 14 anos atrás. Quanto às rainhas, a mãe de Loki morreu, como já vimos, e a mãe de Hydrudin, Ida, aparentemente foi exilada, por algum motivo ainda não revelado. Desde que o capítulo 1153 saiu, muita gente tem comentado comigo, dizendo que a mulher misteriosa com quem Loki se comunica por sinais de neve pode ser justamente Aida, a mãe de Hydrudin. E sinceramente, eu também suspeito disso faz tempo. Já comentei isso por aqui, mas como era só uma teoria isolada, pouca gente ligou. Mas pela forma como ela fala, parece ser alguém que passou por um trauma. Provavelmente o exílio. Talvez ela, o rei e o pequeno Hydrudin tenham sido alvos de uma conspiração armada pelos anciãos mais radicais de Elbaf. E entre eles o nome mais citado é Jarl. Ah, e caso alguém esteja se perguntando, será que essa mulher é quem roubou a chama eterna do Deus Solar? Eu acredito que não. Ela provavelmente não teria nem forças para escapar da prisão onde estava, ainda mais considerando que 113 guardas reais foram mortos. Acho que o ladrão foi outro, mas esse é assunto para um próximo vídeo. Agora, e se Mosako for na verdade a mãe do Loki, mas usando um nome falso para evitar que ele reconheça sua identidade durante as conversas? Em Elbaf, os gigantes se referem com muito respeito à esposa não oficial do rei Harald, usando o termo Mosako, um honorífico. E isso indica que essa figura misteriosa é mais velha que Loki, talvez mais de 3 anos. Se fosse uma humana comum de, sei lá, 63 anos, não faria sentido algum ela estar trocando ideia com um gigante rejeitado e temido como Loki, né?
No capítulo 1153, Ida, a mãe de Hathordin, mostra que nunca odiou Loki, mesmo ele sendo filho da Rainha Morta. Pelo contrário, mesmo afastada do rei Harald por causa da falecida rainha, Ida ainda incentivou Hathordin a reconhecer Loki como irmão e a se encontrar com ele, ignorando qualquer previsão sombria sobre o que ele causaria no futuro. Mesmo com Loki cometendo várias travessuras, causando confusão, provocando ataques de criaturas do submundo e incendiando vilarejos, a filosofia de Harald e Ida era de ensinar seus filhos para que se tornassem líderes capazes de construir um reino ainda mais próspero. Então é por isso que essa personagem conversa com Loki, para dar conselhos, dividir suas experiências e, acima de tudo, reconhecer que ele ainda tem valor. Que ele pode sim viver à altura de um verdadeiro príncipe de Elbaf e um dia ser digno de governar o reino. Conclusão temporária, essa figura misteriosa chamada Mosako é na verdade a mãe de Hathordin, que foi exilada há anos por ordem dos anciãos extremistas de Elbaf, liderados por Zaron, por um motivo ainda desconhecido. Agora vamos voltar à infância de Loki para entender até que ponto o destino dele foi cruel. Loki carrega o sangue dos antigos gigantes, então tem um corpo poderoso e uma força de sobrevivência absurda. Mas o que o destacava mesmo eram aqueles olhos. Não foi uma herança genética, foi uma mutação rara, e isso assustava todos à sua volta. Lembra do Chopper? Um rena que nasceu com um nariz azul e por isso foi rejeitado pelos outros da sua espécie, tratado como aberração. O mesmo aconteceu com Sandy. Ele recebeu o gene dos super-humanos da Germa, mas não conseguiu manifestar os poderes, por causa do remédio que sua mãe tomou antes de ele nascer. Resultado, foi espancado, trancado, humilhado pelos irmãos. Até o próprio pai fingiu seu funeral. O pai de Sandy, Vinsmoke Judge, era tão cruel que anunciou a falsa morte do próprio filho só para não passar vergonha por ele ser fraco. E tudo isso vindo de um dos maiores cientistas do mundo. Outro caso, Katakuri, que nasceu com aquela boca rasgada até as orelhas e dentes afiadíssimos. Isso o fez ser alvo de bullying também. E olha que ele é trigêmeo. Oven e Daifuku nasceram normais, sem aquela boca monstruosa. Aliás, Katakuri não é tritão, tá? Aquela boca é só mais uma anomalia, tipo o nariz azul do Chopper ou os olhos demoníacos do Loki. Muita gente acredita que os olhos do Loki escondem algum tipo de poder especial, talvez emitam uma energia única. Mas, honestamente, isso pode ser só uma característica visual. Em One Piece, muitos personagens têm diferenças físicas marcantes, e isso não quer dizer que essas partes tenham poderes. Cada filho herda traços dos pais, e às vezes mutações aleatórias acontecem. O que qualquer ser vivo deseja é viver bem, com saúde, e principalmente não ser discriminado por uma característica do próprio corpo. Quem representa isso muito bem é a Pudding. Ela é filha da Big Mom, com o povo dos três olhos. Desde pequena, ela era zoada, chamada de aberração, e por isso vivia escondendo seu terceiro olho com o cabelo. Ela só começou a se aceitar quando Sandy a elogiou e disse que o olho dela era lindo, e isso foi o suficiente para mudar a vida dela. Por isso, eu acredito que os olhos do Loki não têm poder especial nenhum. O problema está nos outros, os gigantes que o rejeitaram por algo que ele não escolheu. Por causa disso, desde criança, Loki passou a esconder os olhos com uma faixa. E a mãe dele, a Rainha Morta, acabou sendo a primeira a condenar essa aparência ao acreditar cegamente em uma profecia absurda. Ela jogou o próprio filho recém-nascido no submundo, achando que estaria salvando o rei Harald. Mas, para surpresa de todos, mesmo sendo só um bebê, Loki sobreviveu. Lutou contra monstros, sangrou e voltou vivo para o mundo dos vivos, só com as próprias mãos. Depois disso, passaram a chamá-lo de o Príncipe Amaldiçoado, e qualquer tragédia que acontecia em Elbaf era culpa dele. É lamentável. Justamente os que não souberam acolher exigem agora que Loki seja o compreensivo, o maduro, o protetor. E talvez ele seja, porque no futuro, quando os Cavaleiros Sagrados vierem com tudo, será Loki o responsável por proteger Elbaf. E é nesse momento que a gente vai finalmente ver todo o poder verdadeiro do Loki em ação. E agora me diz aí, do jeitinho sincero, a mãe do Loki era mesmo só uma fanática cega por profecia, ou ela estava tentando proteger quem amava do jeito torto dela? Quero ver tua opinião nos comentários, hein? E antes de encerrar, deixa eu mandar aquele salve especial pra galera braba que fortaleceu com comentário, teoria e presença no último vídeo. Adão Cardoso, Akinori, Cândida, Sages, Pedro Cândido, Cauã Dias, Prolagues, Jobson e Cauã. Vocês são monstro demais, obrigado de coração por colar sempre aqui comigo nesse mundão de One Piece. E se tu curtiu esse vídeo, já mete o dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sininho porque o próximo tá insano e eu conto contigo pra continuar essa jornada. É isso, tamo junto e até a próxima, seus piratas teóricos de plantão.